Olá! Hoje o tema é bem interessante e algo que provavelmente já passou pela sua mente, a importância e o poder das palavras. Mas é interessante que a gente sabe a força que isso tem, mas quando a gente lê algo, né, um estudo, quando a gente vê a comprovação disso, até na nossa vida ou na vida de uma outra pessoa que conta uma história do poder das palavras na vida dela, a gente realmente lembra o quanto isso tem que ser considerado por nós, o quanto a gente não pode mais viver desconsiderando tudo aquilo que sai da nossa boca, cada palavra, porque na verdade, que é o que eu queria começar falando, cada palavra que nós falamos vem dos nossos pensamentos. Então ela literalmente entrega aquilo que está tomando conta da nossa mente. E isso já é assim, motivo suficiente da gente se ater às palavras que nós falamos, às palavras das pessoas que nós convivemos. Se existem falas muito repetitivas, aquilo está escancarando o que a pessoa tem de pensamento e de sentimento, porque o sentimento vai gerar um pensamento que vai gerar uma ação. E a ação às vezes é a fala, ou às vezes é uma atitude. Eu até anotei aqui uma fala do imperador romano Marcus Aurelius, que ele disse assim: a vida de um homem será aquilo que os seus pensamentos fizerem dela. E o quanto isso é forte, o quanto isso mostra que nossa vida depende dos nossos pensamentos. E os nossos pensamentos, eles estão saindo para fora através das nossas palavras. Então, se a gente dominar, né, os pensamentos e dominar as palavras, a gente vai conseguir dominar os resultados. Sempre que você se pegar pensando em algo, você pensar assim, poxa, e se não der certo? Pergunte-se, mas e se der? Né? Em vez de dizer, eu não sou bom para isso, diga, eu quero ser bom nisso esse mês. Né? Em vez de imaginar o pior resultado possível, o que vai acontecer na sua vida se você sempre imaginar o melhor? Lembra que você tem o dom da escolha. Então escolha um pensamento que vai impulsionar o seu crescimento e não um pensamento que vai limitar você e as suas conquistas. Eu até anotei aqui que nós manifestamos muito na nossa vida, nós vivemos, nós realizamos aquilo que nós acreditamos merecer. E se nós falamos palavras de conquista, o nosso cérebro, a nossa mente, o nosso corpo, ele entende que nós estamos num movimento de conquista e ele vai mandar mais conquistas, vai mandar pessoas para falarem de conquistas, porque o cérebro é inteligente, ele manda aquilo que você fala. E quando você fala, e isso é um alerta muito importante para nós, né? Eu não quero mais ficar cansada. O cérebro não entende o eu não. Ele entende cansada. Eu não quero mais ter tanta dívida. O cérebro entende dívida. A gente tem que aprender a mudar para uma frase positiva, que é, eu quero ter múltiplas fontes de renda. E o dinheiro ser uma solução, né? Olha como muda tudo. Quando a gente fala, a vibração já é diferente. Imagina isso, o quanto o nosso corpo não recebe isso. E isso vai ter um resultado na nossa vida. Então, gente, é algo tão importante que eu vim falar e gravar aqui, porque a linguagem que a gente usa, tanto internamente, quando a gente fala com a gente mesmo, sabe aqueles pensamentos que vêm pela manhã, eles estão alimentando o nosso subconsciente. Existe até um livro que recentemente eu li, onde a autora descreve muito bem isso, a Mel Robbins, e ela fala que para você acordar de manhã, antes mesmo de você pôr o pé fora da cama, para você falar 3 frases para você mesma, um pensamento interno antes que o pensamento de preocupação, o pensamento de eu não vou conseguir, o pensamento de eu não quero encarar a vida, que ela fala que isso é muito comum. Ela sentiu muito, então ela fala, eu sei o que é sentir isso todos os dias pela manhã. Você tem que falar para você mesma, eu sou amada, eu estou bem, eu estou segura. Parece bobeira,
Mas se você um dia acordar preocupado, experimente fazer isso, colocar a mão no peito e falar isso pra você mesmo. É diferente, você já deu um comando pro seu corpo, pra sua mente, de algo bom. Olha, corpo, não adianta vir me preocupar com esse problema. Porque eu sou amada, eu estou segura e eu estou bem. E aí entra muito o poder do ritual da nossa manhã, que é uma coisa que eu não abro mão. Meu RDV, Ritual da Visualização, que não inclui só a visualização, né? Ele inicia em algumas etapas. Primeiro, inclusive, eu trabalho, ou seja, eu coloco ali na primícia do meu dia, uma etapa do meu trabalho que é importante. E depois eu começo a escalar ali algumas outras atividades. Eu faço a leitura de um livro que já é a terceira vez que eu estou lendo seguidamente, que é um livro que fala muito sobre o poder do objetivo e da mente também. E aí eu leio um versículo bíblico e aí eu vou treinar às 6 horas da manhã, que é quando a academia abre, volto, quando eu retorno eu gravo o episódio aqui do podcast. E aí meu ritual da manhã está quase finalizado. Na verdade, o treino, entre eu sair pro treino e voltar, em algum momento eu faço uma visualização que é fechar meus olhos e me enxergar tendo a vida que eu sempre lutei ou que estou construindo, enfim. Eu me enxergo na casa que eu sei que eu vou construir, eu me enxergo no carro, eu me enxergo numa rotina diária, fazendo aquilo que eu gostaria, dando palestras, vivendo do podcast, tendo, né, isso muito mais forte na minha vida profissional. A gente tem um momento de oração, meu e do Marcelo também, que é meu esposo, e a gente estabeleceu isso sempre pela manhã, porque realmente o poder das palavras, quando você faz uma oração e declara, é muito forte. Então, até se você tem medo, na oração você fala: Senhor, tira todo o medo, eu quero estar bem, eu quero me sentir forte, eu já me sinto capaz de completar todas as atividades que eu tenho hoje. Abençoa, né, os nossos mentorados, abençoa nossos clientes, abençoa nossos sócios, a gente vai declarando palavras e não tem como isso não ter um peso. E eu ia até compartilhar com vocês que eu estou lendo um livro de novo, que é pela segunda vez também um outro livro, que fala de manifestação, dessa questão da visualização, uma autora muito, muito boa, muito reconhecida nessa área, Roxy Nafousi. E eu fiquei tão surpresa, porque tem uma hora no livro que ela pede para escrever um exercício. E como eu fiz esse exercício há muito tempo atrás, foi em abril, 2 das coisas que eu coloquei lá já se realizaram. Uma tinha relação a vendas e uma tinha relação à saída de um trabalho que eu tinha. E já aconteceu. Era algo que estava dentro de mim me incomodando. Eram 2 temas que eu coloquei lá no exercício que ela faz. E aí eu falei, nossa, passaram tão poucos meses e eu nem lembrava mais que quando eu li esse livro a última vez, eu tinha essas 2 questões muito fortes na minha mente. O quanto é importante a gente ter consciência daquilo que nos enfraquece ou daquilo que nos preocupa, o quanto é importante a gente escrever, o quanto é importante a gente colocar nossos objetivos no papel. Tem uma força muito grande para nossa mente, para o nosso corpo. É literalmente uma materialização das 1000 ideias que passam na sua mente todos os dias. Aquilo que você coloca para fora, você está escolhendo. Então jamais escolha palavras ruins. A gente vê o quanto hoje, lendo sobre educação também de crianças, o quanto frases que as pessoas ouviram a vida inteira marcaram elas, o quanto entristeceram. Direto a gente ouve isso. Poxa, eu ouvi para não confiar nos homens, eu ouvi para que dinheiro não dá em árvore, eu ouvi que eu não sou sócia da Eletro, não sou sócia da Light. E se eu for sócia da Light? E se eu for CEO de uma empresa nesse porte? E se dinheiro na minha vida for quase como dando em árvore, de tantas fontes que vão chegar? E se sim, eu tiver homens onde eu posso confiar de olhos fechados?
Essa tem que ser a nossa resposta para essas frases que a gente ouve de outras pessoas. E quando somos nós, é ainda mais difícil e mais fácil. É o ponto final aqui dessa conversa. Quando somos nós falando, é mais difícil porque é diário. Nós convivemos com a gente todos os dias. Então pensa, se você tá falando algo ruim pra você mesmo, você tá fazendo isso todos os dias. Imagina o poder que isso tem no final de uma semana. Porém, como essas vozes são suas, a vantagem é você pode fazer esse exercício. Só de mudar a sua linguagem, você já tá reprogramando a sua mente e você já tá gerando novos resultados na sua vida. Então o alerta hoje foi muito pra questão das palavras. Da gente não considerar mais que é uma brincadeira, não falar coisas ruins, não chegar para um amigo que a gente encontra na rua e ficar falando de problemas. Isso não gera nada. As palavras têm poder de gerar vida, as palavras têm poder de gerar negócios, frutos, mas quando elas são usadas de forma cuidadosa. E se você não tem feito isso, fique atento, porque é real. Eu poderia trazer aqui diversos exemplos da minha vida ou dos autores que eu leio sobre esse tema há tanto tempo, e é real. As palavras têm poder. Qual poder você está dando para ela? O poder de salvar e mudar a sua vida ou o poder de destruir tudo que você deseja conquistar no futuro? Esse poder está nas suas mãos. Faça um ótimo dia.